História: a mulher e o seu lugar no espaço público. Qual será o papel da mulher em nossa sociedade? Será que a mulher sempre teve os direitos que ela hoje ocupa? Teremos 3 subtemas para esse assunto. O tema 1: as mulheres eram consideradas inferiores aos homens. O 2: uma realidade em transformação. E o 3: para trabalho e participação política. Agora observe essa outra imagem. Observem que tem alguns homens aqui atrás desta mulher aqui, olha. Tá vendo essa mulher aqui? Pronto, vocês vão observar que ela tá vestida, não é um vestido, parece um vestido, mas como a foto é muito antiga, não tem como ver detalhes. Mas ela tá usando tipo uma calça pantalona, um vestido, mas que aqui embaixo parecia um macacão ou uma pantalona. Sei que ela tá, dá para ver o sapato dela. Já a moça aqui da esquerda, ela tá vestida com saia, com a roupa normal, como as mulheres daquela época. Agora observe esses homens aqui, olha, nesse círculo. Eles estão sorrindo, rindo dessa mulher aqui, só porque ela tá usando calças. Vocês acreditam que as mulheres, elas eram ridicularizadas porque usavam calças? Pois é, nessa época as mulheres não podiam usar calças, elas só podiam usar vestidos longos e saias longas. Essa imagem, ela já é um pouco mais atual do que a anterior que nós vimos, que as mulheres não podiam mostrar nem o tornozelo. Nessa aqui, elas já estavam podendo usar um vestidinho um pouco mais curto, né? Já podiam mostrar a canela. Aí observem, elas estão andando na rua, com seus chapéuzinhos, né? Muito alegres e contentes. Pois é, observem as roupas. Será que hoje nós nos vestimos assim? Observem que as mudanças vão acontecendo com o passar dos anos. Muitas coisas que hoje para nós é normal, quando for daqui a 100 anos, as pessoas vão dizer: nossa, como aquele povo se vestia estranho, como aquele povo tinha um cabelo esquisito. Por quê? Porque as coisas vão mudando com o passar do tempo e com as mulheres não foi diferente. As mulheres elas começaram a ganhar espaço, a poder exercer profissões que antes elas não podiam, elas eram proibidas. E eu vou falar sobre isso no próximo slide. Esse é o nosso primeiro tópico, né, do subtema. As mulheres eram consideradas inferiores aos homens. Pois é, há muito tempo as mulheres elas nasciam apenas para cuidar da família. Elas não podiam sair de casa para trabalhar. Elas eram pessoas que só podiam cuidar dos filhos, do marido, da casa. Isso acontece hoje também, mas hoje a mulher já tem o direito de trabalhar fora, porque nessa época as mulheres eram proibidas, elas não podiam. E hoje elas podem fazer isso, elas têm a opção de escolher por ficar em casa. Mas se ela puder sair, deixar seus filhos com alguém, então ela pode trabalhar porque ela tem seus direitos. Mas nessa época não podiam, as mulheres elas eram consideradas frágeis e ficavam limitadas ao espaço doméstico. O espaço doméstico são suas casas. As mulheres de famílias mais ricas realizavam apenas algumas atividades domésticas e criavam os filhos. Já as mais pobres tinham de cuidar da casa, dos filhos e ainda trabalhar fora para prover o sustento da família, que normalmente elas trabalhavam em outras casas de família. Em ambos os casos, as mulheres tinham pouca participação na vida pública. Segundo tópico, uma realidade em transformação. No Brasil, nas primeiras décadas dos anos de 1900, isso aconteceu há mais de um século. Algumas moças passaram a lutar por igualdade.
Pois é, as mulheres começaram a cobrar por seus direitos. Então, elas começaram a mudar o comportamento delas. Elas começaram a cortar os cabelos, usar o cabelo curto, a usar roupa mais justa, calças, uma série de coisas e começaram a circular por lugares que elas eram proibidas. Com o tempo, as mulheres se organizaram em grupos e protestaram e conseguiram modificar muitos costumes da sociedade. Olha só aqui, observem essa imagem. Tem uma mulher de saia, tem uma mulher com calça, com cabelo curto, outra com cabelo preso. Tem uma variedade grande de vestimentas e de cabelos. E essa plaquinha diz o quê? Igualdade de oportunidades no mundo do trabalho, uma questão de gênero. Quer dizer que a mulher ela tem direito de ter trabalhos iguais aos homens. Tem direito de salários iguais aos homens. Então, as mulheres foram às ruas em busca dos seus direitos. Inclusive, o direito de voto. Vocês sabiam que as mulheres não podiam votar? Elas eram proibidas, só os homens tinham direito ao voto, porque eles achavam que a mulher era apenas uma doméstica, só sabia cuidar da casa e dos filhos, elas não tinham opinião, que elas não eram inteligentes para pensar na nossa sociedade e poder votar num político, num prefeito, num presidente. Então, essas mulheres aqui da foto, elas lutaram por esses direitos e hoje nós podemos votar, escolher os políticos que nós queremos que nos representem, como os vereadores, os prefeitos. Terceiro tópico, trabalho e participação política. Atualmente, as mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho, isso mesmo. As mulheres hoje, elas têm um espaço amplo de trabalho, mas ainda não corresponde nem metade do que os homens são. Vocês acreditam? Porque, olha, os dados mostram aqui, apenas 40% das mulheres conseguem alcançar um cargo. Vocês acreditam? Ainda é muito baixo. Infelizmente, os homens ainda é quem sustentam as famílias, são a grande maioria. E as mulheres, elas ficam mais em casa. Porque o homem, ele foi criado para levar o alimento para sua família, para prover sua família. E as mulheres ficaram em casa, cuidando da casa e dos filhos. Muitas já inverteram esse papel. Tem mulher que trabalha fora e tem homem que cuida da casa. E isso não tem problema algum, isso pode acontecer desde que os filhos sejam cuidados, que os pais não podem deixar os filhos sozinhos em casa. Alguém tem que cuidar deles. Se não tem um tio, se não tem um avô, uma avó, então a mãe ou o pai tem que exercer esse papel de ficar em casa. No entanto, a participação das mulheres na política ainda é baixa, isso mesmo. Observem essa imagem aqui embaixo, que é da Câmara de Vereadores aqui de Serra Talhada. Eu coloquei essa imagem para vocês observarem que na Câmara de Vereadores, apenas 2 mulheres exercem um papel e um cargo público, que é ser vereadora. Observem que nessa imagem tem vários homens, mas apenas 2 mulheres. É muito baixa a quantidade de mulheres que estão em cargos públicos, exercendo funções públicas que normalmente são homens que exercem. Tem até uma curiosidade aqui para falar para vocês. As mulheres, antigamente, elas não votavam. As mulheres, elas não poderiam nunca sentar numa cadeira como essas que estão aqui nessa imagem, olha. Nunca, porque elas eram proibidas. E graças às mulheres que fizeram a revolução e lutaram por seus direitos, hoje nós podemos votar em prefeitos, vereadores e presidente. Mas isso aí era proibido, proibido mesmo. Imagine só, hoje tem uma mulher como presidente, tem uma mulher como prefeita, como vereadora. Isso aí já é um sucesso para nós mulheres, conseguir exercer um cargo público como esse. Então, eu coloquei uma lista aqui dos nossos vereadores eleitos na eleição de 2016. Observem a quantidade, dê um pause se você quiser ler, se você quiser contar.
certo? E tem 17 vereadores na nossa cidade. Mas sabe quantos são mulheres? Alice Conrado e Vera Gama. Desses 17 vereadores, apenas 2 mulheres. Mas isso aí já é um marco histórico, né, para nós mulheres, porque elas estão ocupando lugares que nunca na vida imaginaram que poderiam ocupar na sociedade. Pois é, galerinha, a mulher e o seu lugar no espaço público tem sido sempre uma luta. Nós já tivemos uma presidente, mulher, não sei se vocês lembram, mas os pais de vocês vão lembrar. Nós estamos com 2 mulheres concorrendo à prefeitura de nossa cidade. Então, assim, a mulher ela está conseguindo ocupar o seu espaço, aos pouquinhos, mas ela está conseguindo, tá bom? Vocês irão responder a questão do livro, a primeira, qual é o tema comum aos 3 itens da página 14, que foi o que eu li anteriormente, e até a próxima aula.